Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos trazer um assunto bem bacana aqui, bem discutido, que é o ponto de vista entre a empresa e o representante. O que eles querem saber ao contratar, ao firmar a parceria, a começar um trabalho junto. Mas antes, eu quero deixar bem claro que o pessoal judiou de mim essa semana, viu? O tal do entendeu, deu o que falar. Gente, eu vou ser bastante claro. Eu vou falar mineirês, tá? Porque eu conheço muita região, então eu vou falar com muitas gírias. Sou uma pessoa muito simples, os meus clientes me conhecem dessa forma. Então, assim, eu sou alegre, sou extrovertido, então eu não vou fingir uma pessoa que eu não sou. Então, eu tenho umas gírias mesmo. Vou comentar muita coisa que o pessoal judiou de mim essa semana, viu? Do tal do entendeu lá. Beleza? Bora começar. Eu vou falar aqui de uns principais pontos que a empresa e o representante precisam saber quando eles se encontram pela primeira vez. O que querem saber? O que a empresa quer saber do representante? O que o representante quer saber da empresa? Então, assim, tem muitas dúvidas que o pessoal tem, inclusive, assim, já me perguntaram. Então, assim, eu trouxe esse conteúdo para esse canal justamente para esclarecer algumas dúvidas. Eu vou começar falando sobre as empresas, a visão da empresa. A primeira coisa que a empresa tem que saber, eu vou dar uma dica aqui. Eu que já tive como supervisor de venda, hoje eu sou representante comercial. A primeira dica que eu vou dar para uma empresa contratar um representante comercial é o cara a cara. Não existe contratar, gente, representante comercial por telefone, pela internet, por e-mail, pelo WhatsApp. Não existe isso. O supervisor de vendas, ou gerente de vendas, ou o dono da empresa, ele tem que encontrar com o representante. Ou ele vai até o representante, ou o representante vai até ele. Mas tem que ter esse encontro, tem que ter o cara a cara. Por quê? Uma das primeiras coisas, quando eu era supervisor de vendas, que eu visava muito, era como o candidato se portava durante uma entrevista. Uma das coisas que eu mais batia na tecla. Primeira coisa, o candidato, quando chegava a mim, a primeira coisa que eu via nele era o aspecto físico dele. Não era se ele era fortinho, se ele era magro, não. Não tô falando disso, não. Tô falando se ele estava bem vestido. Não tô falando também que tem que usar uma gravata, um sapatinho brilhando, não. Eu tô falando se tá com a roupa limpinha, calça, né? Você não vai para uma entrevista usando um chinelinho e uma bermudinha. Cá entre nós, né? Porque na hora que eu bato o olho no vendedor, eu vejo como é que ele se veste. O vestimento da pessoa já é uma entrada numa loja. Isso aí eu te garanto a você. Dependendo da forma que você estiver vestindo, meu amigo, o comerciante, ele nem olha na sua cara. Então, assim, não estou falando, volta a frisar, não estou falando que a gente deve usar terno, gravata para atender um cliente, mas uma camisa limpinha, até mesmo não precisa também ser bem passadinha, não, porque a gente está no carro ou está na moto, então assim, amarrota, entendeu? Mas uma camisa limpa, uma calça limpa, entendeu? Barbeado, cabelo cortado, então assim, tem uns aspectos assim que eu frisava muito. Outro aspecto que eu frisava muito era a dinâmica da pessoa. Primeira coisa, se ela é cordial. O que é ser cordial? Se ela me cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite. Se ela se apresentava, se ela perguntava o meu nome, entendeu? Então, assim, isso é ser cordial, tá? Outra coisa também, comunicação. Geralmente o candidato ele tem que ser muito comunicativo. Ele não pode ser um tagarela. Não é que ele tem que ser um tagarela, um papagaio, sair falando. Não, tem que saber se colocar, tem que saber se comunicar. Então, sim, isso faz parte da dinâmica todinha do vendedor. A primeira coisa que a empresa ela procura num representante comercial para ter interesse em dar a pasta para ele trabalhar, geralmente é a experiência. A experiência que seja no ramo ou no outro ramo, entendeu? Para saber com quem que ele vai lidar. Se ele está no ramo há muito tempo, se ele é um representante rotativo que sempre está pulando de pasta em pasta, de empresa em empresa, entendeu? Só que eu quero deixar uma coisa bem clara, não é regra. Não é regra, porque eu mesmo como supervisor de vendas, eu já contratei vários representantes que vieram de segmentos totalmente diferentes e de repente deu certo. Então se vai muito da pessoa. Por isso que eu falo, a empresa
Geralmente ela procura uma pessoa experiente. Só que não é regra, não é regra, pode acontecer. Do mesmo jeito que a gente pode contratar também um representante com muita experiência e não dá certo. Outra coisa também que é muito importante que a empresa, ela se preocupa em saber, às vezes o representante nem nota, é a vida financeira do representante. Isso mesmo. A vida financeira. A empresa não vai te perguntar se você é rico, se você tem piscina, se você tem carro do ano, o que você tem. Mas a empresa vai fazer pequenas perguntas para vocês, como por exemplo, você paga aluguel? Você tem filhos? É casado? Por que a empresa vai querer saber isso de você? Ela não quer saber se você já está bem de vida, isso não interessa para a empresa. A empresa só quer saber o seguinte, se você tem dinheiro para começar a trabalhar. É isso que ela quer saber. Porque o início de um trabalho, ele exige gastos. Esse gasto, é claro que é um investimento, que no futuro você vai recolher isso de volta. Só que o início de trabalho, existe um gasto que a empresa ela não vai te ajudar. Entendeu? Então, assim, por isso que as empresas se preocupam com o lado financeiro do representante. Então, fica a dica aqui que algumas perguntinhas a empresa sempre vai te falar para saber pelo seu lado financeiro. Tá ok? Uma das coisas também que a empresa quer saber se o representante, se o candidato está disposto a seguir as normas da empresa. Toda empresa tem suas normas. A empresa geralmente ela tem um formulário ou tem um documento onde que vai passar as normas da empresa para o representante dar uma lida, assinar, entendeu? Aquele documento ele serve simplesmente como um álibi. É um álibi para a empresa, para eventualidades no futuro. Você arrumou uma discussão de repente com a empresa, que a empresa fala assim, não, as normas estão aqui, as regras estão aqui, você assinou, então você estava ciente, entendeu? Então assim, fica ligado nesses documentos que você assina, porque às vezes você está desempregado e quer virar um representante, está desesperado, assim, acaba assinando sem ler. Cuidado com as letras pequenininhas, hein? Tô brincando. Mas é isso mesmo. Tem que ler, tem que perguntar. O representante também, ele tem que fazer perguntas. Ele tem que perguntar para a empresa. Se tiver dúvida, gente, pergunta. Você não está no campo de guerra, você está fazendo uma entrevista. E antes você esclarecer as coisas ali naquele momento, do que mais tarde a empresa ou você ficar frustrado. Então pergunte. Fica a dica, beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Hoje eu trouxe o ponto de vista das empresas, o que as empresas querem ver no representante quando vai ter essa contratação, quando tem o primeiro encontro ali. No próximo vídeo eu vou colocar o que o representante gostaria de saber a respeito da empresa. Tem muitas coisas que o representante quer saber a respeito da empresa e a empresa não sabe. Não sabe que tem que responder. Pessoal, não esquece de me seguir lá no Instagram também, viu? Vai ter muitas stories lá, tá? Ó, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Boas vendas.